Nos últimos anos, um documento secreto vem passando de mão em mão entre os ufólogos. Ele contém intrigantes pesquisas sobre os OVNIs, do que são feitos, de onde vêm, por que estão aqui e quem os está pilotando. Agora os segredos vêm à tona. Os OVNIs existem. Eles são iluminados por luzes vermelhas, laranja, azul, violeta e branco brilhante. Eles são velozes. Velocidades de até 14 mil km/h foram registradas por radar. Eles têm armas. Os OVNIs empregam raios de calor, raios paralisantes e raios de força como ferramentas e armas. E eles têm pilotos. Eles têm olhos redondos ou puxados, orelhas de forma estranhas em lugares estranhos, narizes compridos ou nenhum nariz e às vezes uma incisão em forma de boca. Será finalmente a história verdadeira? Um trabalho extraordinário acaba de vir à tona, escrito pelo falecido Paul Hill. Durante anos, Hill foi membro importante do Comitê Nacional da Aeronáutica, que mais tarde viria a ser a NASA. Lá ele compilou em segredo um diário que pode se tornar o documento mais completo já escrito sobre os OVNIs. A política oficial da NASA era de que os OVNIs não existiam, mas meu pai se recusava a aceitar isso. Julie Hill, filha de Paul Hill, é a responsável pela vinda à tona do manuscrito redigido pelo pai durante seus anos na NASA. Eu sabia que meu pai tinha escrito um manuscrito sobre OVNIs. Fiquei curiosa. Eu não queria que o trabalho fosse perdido. Perguntei à minha mãe onde estava e fui até a escrivaninha do meu pai pensando em dar uma lida. Ou talvez colocá-lo num lugar mais seguro. Quando abri o manuscrito e comecei a ler, fiquei estarrecida. Julie descobriu um manuscrito que apresentava provas claras e precisas sobre os OVNIs. Seu pai havia reunido meticulosamente os relatos de várias testemunhas oculares. O relatório fornecia informações específicas sobre naves alienígenas, bem como detalhes físicos de seus ocupantes. Ele se tornou uma espécie de ponto de referência. Quando os pilotos ou vigias tinham contatos imediatos, lhe enviavam relatórios e ele entrevistava as pessoas para levantar detalhes específicos de cada contato. Existem revelações espantosas no livro, muitas das quais desafiam as leis da física. Foram observadas acelerações na ordem de 100 vezes a gravidade na superfície da Terra. Uma curva com pressão de 100 Gs, mesmo que durasse um segundo, esmagaria tudo. Tudo seria achatado. O Dr. Robert Wood encabeçou vários projetos altamente secretos para McDonnell Douglas. Ele também é físico, acompanhou de perto o trabalho de Hill. Estamos falando de centenas de Gs e de ocupantes que conseguem suportar isso, ou que não sentem a pressão. Paul e eu chegamos à conclusão de que havia algum tipo de inércia e controle de gravidade envolvidos nessas enormes acelerações. Os OVNIs têm superfície resistente. Esta característica foi atestada por pessoas que os tocaram e ouviram o ruído seco do impacto de balas de espingardas ou pistola disparadas a queima-roupa. Nós dois achávamos que eram naves de verdade. Não eram artefatos, muito menos alucinações, já que havia várias testemunhas e registros de radar. Os ocupantes vêm em 3 tamanhos: pequeno até 1,20 m, tamanho humano até 1,80 m e gigante até 2,70 m. Paul Hill chegou à conclusão de que os objetos deveriam ser naves porque havia pilotos e ocupantes dentro delas. Richard Hall é escritor e ex-diretor do Comitê Nacional de Investigação de Fenômenos Aéreos. Eles têm quase sempre de 1,20 m a 1,40 m de altura. Usam trajes claros ou prateados e um tipo de capacete de mergulho, uma cúpula transparente ao redor da cabeça. Eles parecem precisar de um equipamento de sobrevivência para a nossa atmosfera. Outras declarações incluem descrições detalhadas sobre o tamanho e formato dos OVNIs, o fato de não terem motores ou outros meios de propulsão visíveis e de serem altamente radioativos. Depois de ler o manuscrito do pai, Julie se deu conta de que tinha um explosivo nas mãos. Ela achou que deveria levar o manuscrito a público.
A primeira coisa que eu fiz foi tirar 30 cópias do livro. Depois eu as levei para uma convenção da MUFON, um encontro de ufólogos e cientistas em Richmond, que eu achei que seriam as pessoas mais interessadas nele. Eu não sabia se o livro continha algo que o governo não queria ver impresso, mas se eu distribuísse, ele se tornaria público e ninguém poderia esconder seu conteúdo dali em diante. O Dr. Wood também estava em Richmond. Uma jovem simpática se aproximou e perguntou se eu era o Dr. Wood. Eu disse que sim, então ela me entregou um manuscrito grosso. Ficou claro para mim que ela havia lido o trabalho do pai com atenção o bastante para saber que ali havia informações importantes. Paul Hill era um homem à frente de seu tempo. Durante anos conduziu experiências com suas próprias máquinas de propulsão não convencional, vistas nesses filmes antigos. Seu legado? Um manuscrito extraordinário, uma análise calma e racional de um dos maiores mistérios do nosso tempo. Numa recente reunião do Clube Nacional de Imprensa em Washington, a mídia do mundo inteiro se encontrou com ex-cientistas e ex-analistas fotográficos da NASA, que revelaram o que acreditam ser provas de um contato extraterrestre durante o programa Apollo. E qual foi a resposta oficial da NASA ao livro de Hill? Nós contatamos Dennis Bushnell, cientista-chefe da NASA em Langley. Sua resposta: Paul tinha ideias interessantes sobre objetos em forma de disco que voavam de maneira convencional. Especialistas continuam especulando. Essas questões ainda estão em aberto. Na opinião da filha de Paul, algumas coisas estão muito claras. Quando penso no meu pai, acho que ele ficaria feliz de saber que seu livro foi publicado e que parte do seu trabalho está disponível ao público. Agora as pessoas poderão saber o quanto ele era brilhante e como trabalhou para reunir todo esse conhecimento. A seguir, uma família aflita busca